Amém, irmãos? Abra comigo a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 40, versículo de número 1. Todos nós conhecemos este salmo. Todos nós. E às vezes você, na sua oração, você já citou ele várias vezes. Amém? Salmo 40, versículo de número 1 diz assim: dentro desse versículo, existe 3 etapas. Primeira etapa, processo. Segunda etapa deste versículo, propósito. Terceira etapa deste versículo, promessa. Todos acharam? Diz assim: esperei com paciência no Senhor. Processo. O processo exige paciência. Processo exige espera. E ele se inclinou para mim. Propósito. Quando Deus inclina para um homem ou para uma mulher, porque Ele tem propósito. E ouviu o meu clamor, promessa. Quando você apresenta algo para Deus, que você coloca algo que você anseia em conquistar, e Deus se inclina e ouve o seu clamor, é o quê? É uma promessa. Amém? Podeis se sentar em nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu quero que você e eu prestamos bastante atenção neste versículo. Talvez você já ouviu pessoas comentar acerca desta passagem. E eu acredito quando o salmista estava escrevendo esta passagem, eu acredito que ele estava o quê? Vivenciando um grande momento na sua vida. E talvez eu e você estamos dentro deste versículo. A palavra de Deus, ela é o quê? Eterna. A palavra de Deus, ela não muda. Então preste atenção, como nós já falamos. Esperei com paciência no Senhor, é um propósito. E Ele inclinou para mim. Propósito. O segundo processo. Terceiro, e ouviu o meu clamor, promessa. Então vamos lá. Processo nos torna mais forte. Eu quero falar sobre 3 pessoas aqui que vivenciaram as 3 coisas iguais. Primeiro, Ana. Segundo, Davi. Terceiro, Jesus Cristo. Todos esses 3 que eu estou falando passou pelo processo, o propósito e a promessa. Então vamos lá. Nos torna o quê? Mais forte. Porque quando estamos vivenciando um processo, nós buscamos mais, nós oramos mais, nós frequentamos mais aos cultos, nós jejuamos mais, nós vamos ao monte quase todos os dias. Você está constantemente com a Bíblia na mão, esperando de Deus o quê? Uma solução, um sinal, uma resposta. Então, o processo nos torna mais forte. Segundo, viva dos propósitos
de Deus e não da opinião dos outros. Irmãos, eu quero que você preste atenção. Existem muitas pessoas que vivem da opinião das pessoas. Esta semana eu estava conversando com um irmão e eu falei para ele da seguinte forma: eu não posso tomar decisões na minha vida sobre a sua opinião. A opinião, ela é individual. Porque a decisão que tomamos influencia na nossa vida. E na Bíblia não foi diferente. Muitas pessoas que tomaram decisões pela opinião de outras tiveram o quê? Frustrações. Então vamos lá. Primeiro processo de Davi. Jessé, seu pai, respondeu que restava apenas um filho novo. Jessé tinha diversos filhos. E aqui nós vamos ver uma história onde Deus envia o profeta Samuel a tomar a maior decisão orientada por Deus. Só que Samuel ia, preste atenção, Samuel ia cometendo um grande erro, porque ele tomou a opinião daquilo que ele viu. Quando ele chega na casa de Jessé, ele vê o quê? Os filhos de Jessé. E a Bíblia diz que os filhos de Jessé eram homens formosos, homens fortes, homens que estavam preparados para quê? Para a batalha, para a guerra. E quando Samuel chegou, ele olhou, aqui está o rei de Israel. Preste atenção, não vai pela aparência, porque muitas das vezes a aparência te decepciona. E Deus começa ali a observar Samuel. Samuel vai e olha ali. Quando ele vai levantar o azeite para ungir, Deus fala: ei, Samuel, tu anda comigo há tanto tempo e não me conhece? Existem pessoas que andam há muito tempo com Deus e não conhecem Deus. Aí você vai começar a pensar, que isso, irmão? É verdade. Existem muitas pessoas que só andam com Deus, mas não conhecem Deus. Samuel era um profeta. Samuel foi direcionado por Deus a ir à casa de um homem, e no meio desta casa escolher um rei para governar sobre a nação. Então Samuel ia cometendo erro, porque não ouviu o Espírito Santo. Deus fala assim: Samuel, eu não olho como o homem olha. Você está vendo o que está por fora, mas eu conheço o coração. E nesta noite eu quero falar para mim e para você: Deus conhece você e eu por dentro. Quem nos conhece por fora são as pessoas que nos vê. Então não vai pela aparência, porque Deus conhece o coração. E Deus fala: nenhum desses que está na sala tem me agradado. Vai prestando atenção no que Deus quer falar. Existe muitas pessoas subindo no altar do Senhor e não estão agradando a Deus, porque estão enganando as pessoas com a aparência. E Deus sonda o quê? O coração. O que Samuel fez? Jessé, aqui estão todos seus filhos? Ele falou: não,
resta um. Olha só o que ele falou, resta. Ele se referiu que Davi era resto. Preste atenção, irmão. Isso aqui às vezes você está vivendo hoje na sua casa, na sua família. Muitas pessoas às vezes não acreditam em você. E o pai fala, resta um novo. E o que o novo estava fazendo? Qual era a função do mais novo? Cuidando das ovelhas. Olha só, cuidando das ovelhas era o quê? Processo. Mas em meio ele cuidar das ovelhas, ele tinha na sua mão o quê? Uma harpa. Eu imagino Davi no pasto, cuidando das ovelhas, e quando as ovelhas estavam em segurança, eu começo a imaginar que Davi olhava para o céu, e o Espírito Santo dava a ele sabedoria, conhecimento e graça, através da inspiração do Espírito Santo, a escrever louvores, para engrandecer o Deus Todo-Poderoso. E eu começo a imaginar Deus dando a Davi esse versículo que nós lemos: esperei com paciência. O processo na nossa vida requer paciência. É um dom que eu e você temos que buscar. Paciência. Às vezes queremos acelerar o processo de Deus na nossa vida. E Davi foi o quê? Paciente. Função: pastor de ovelha. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34 ao 37, para você ver o que nós estamos falando, está dentro da Bíblia. Diz assim: então disse Davi a Saul, teu servo, apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso, tomava uma ovelha do rebanho. Eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca, e quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe a mão da barba, e feriu e o matava. Assim feria o teu servo, o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. E disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, o Senhor seja contigo. Quando ele estava lá atrás, que ele estava vivenciando o processo, ele estava o quê? Sozinho. Para você começar a entender o que Deus está falando. Quantas vezes você e eu estamos passando por um processo, e muitas vezes chega muitas pessoas e bate assim no nosso ombro e fala: ó irmão, ó irmã, eu estou contigo nesse processo, eu vou orar com você, eu vou lutar com você. E quando você mais precisa, ela vira as costas para você, ela te deixa sozinho. Quando Davi estava lá apacentando as ovelhas, ninguém viu ele matar o leão, ninguém viu ele matar o urso. Quando ele estava no processo, ele estava sozinho e Deus. Assim é você. Há momentos que vai estar só você e Deus.
Porque o processo é o quê? É uma preparação para nós alcançarmos o objetivo de Deus. Samuel viu Davi. Quando Davi chegou lá pequenininho, todo sujo, cheirando ovelha, com a harpa debaixo do braço, medindo ali mais ou menos 1,5 m, Deus fala assim: Samuel, você está olhando para o grande rei de Israel. Você está olhando para o homem que é segundo o meu coração. Porque hoje eu escolho Davi para reinar. Deus derrama unção através do profeta sobre Davi. Davi vai embora. E um belo dia, um gigante chamado Golias começa a desafiar toda a nação de Israel. A nação de Israel tinha grandes guerreiros, porque era uma nação que lutava sobre vários inimigos. E quando Golias chegou, todos os guerreiros bateu-se em retirada. Aí Davi se prontificou. Davi chegou diante o rei Saul e disse: quem é esse incircunciso para desafiar o Deus poderoso, o Deus de Israel? Quantas vezes o processo na nossa vida nos faz colocar a nossa fé em xeque-mate? Quantas vezes as pessoas que falaram que ia caminhar comigo e com você chegam e falam assim: aonde está o seu Deus? Que você prega, que você ensina, que você fala que Ele é poderoso, aonde Ele está? Aí nós vemos aqui, ele falou assim: Saul, um belo dia, eu estava no processo de Deus, sendo tratado por Deus, para me fortalecer e amadurecer a minha vida espiritual, o meu caráter. Veio um leão, e esse leão tragou uma das minhas ovelhas. Eu não fiquei parado, eu não aceitei perder a ovelha, fui e tirei a ovelha da boca do leão e o matei. Um belo dia, novamente, estava apacentando as ovelhas, veio o urso, tragou a ovelha. Eu não concordei com aquela situação. Fui, tirei a ovelha da boca do urso e o matei. Quem é esse incircunciso? Davi falou: eu irei diante dele, porque o Senhor nos dará vitória. Irmãos, nós só adquirimos vitória se Deus for adiante de nós. Qual foi a atitude de Saul? Saul vai e coloca sobre o que? Davi, toda a armadura de um guerreiro: capacete, espada, escudo, cinto, bota. E ele não conseguiu nem mexer, irmão. Aí sabe o que o Espírito Santo falou com ele? Davi, pega a sua aljava, nós conhecemos aqui como estilingue, vai ao ribeiro, pega 5 pedrinhas que foi lapidada pela água, que vinha descendo, batendo na pedrinha e foi lapidada. 5 pedras será a sua arma. Aí eu falo para você, como que Davi enfrentar um cara experiente em batalha com um estilingue e 5 pedras? Isso aqui é um ensinamento de Deus para mim e para você. Deus faz coisa
extraordinária acontecer com um simples objeto. E Deus falou: Davi, com essas pedras eu te darei vitória. Davi chega diante de Golias. Golias começou o quê? A debochar de Davi. Ele começou a falar: Israel não tem homem, não tem guerreiro para me encarar, manda uma criança. Davi falou: você vem contra mim com espada e escudo, eu vou contra ti, no nome do Senhor dos Exércitos. Davi chegou lá e atacou Golias imediatamente? Não. Sabe por que às vezes não obtemos vitória? Porque entramos na batalha e não estudamos o nosso adversário. Por isso que muitas vezes fracassamos. Quando Davi estava frente a frente com Golias, preste atenção, o Espírito Santo falou com ele assim: analisa o seu adversário. Vê aonde em Golias tem um ponto fraco. Ele começou a olhar Golias, mais ou menos uns 3 metros, uns 2,80 metros, quase 3 metros de altura. Davi começou a analisar. Ele está de capacete, protegendo a cabeça, coraça, escudo, espada, da cintura para baixo, todo protegido. O Espírito Santo, preste atenção, Davi. Olha o rosto dele, por baixo do capacete, por baixo, em cima da fonte, não tem proteção nenhuma. Ali é o ponto fraco. Pega o seu aljava, pega o seu estilingue, tira do meio das 5 pedras uma, coloca. Na hora que eu te dar a ordem, tu vai lançar. Às vezes nós queremos passar na frente de Deus. Às vezes Deus ainda não deu a ordem para nós guerrearmos e nós queremos passar. E Davi olhando e rodando, e ele rindo. Você acha que você vai me derrotar com um estilingue, uma pedra? Ele esqueceu, irmão, que Deus estava na frente de quem? De Davi. Quando Davi lança a pedra, cai o gigante. O que Davi fez? Pega a espada, corta a cabeça do gigante e mostra para todo mundo, para a nação de Israel e para os seus inimigos, mostrando que só o Senhor é Deus. Isso aqui ainda era o que? O propósito. O propósito e a promessa. O que acontece? Preparação para as batalhas onde ninguém mais vê você. Aonde você se prepara? No seu quarto, no local que você escolhe para orar. Lá você se prepara. E muitas das vezes ninguém vê você fazendo isso. Ninguém viu Davi se preparando quando ele estava apacentando a ovelha. Muitas pessoas só vê você quando você está desfrutando as promessas, mas não vê quando você está lá atrás, passando o processo. Ninguém vê. Propósito de ser rei. Ele foi rei imediato? Não. Teve a hora certa para ele assumir o reino. Promessa: governar. Deus escolheu Davi para quê? Governar a sua nação. Vamos lá. Lição sobre Ana. Primeiro processo: estéril. Qual o propósito de Ana? Ficar grávida. Qual a promessa? Samuel. Ana vivenciava um grande conflito familiar. Talvez eu e você estamos aqui nesta noite e vivemos um conflito familiar.
Às vezes pessoas da sua casa, da sua família, às vezes se levantam contra você, porque não entende o chamado de Deus para você. O que aconteceu? Então vamos lá. Quem era o marido de Ana? Eucana. Esposa, Penina, sua adversária. Penina tinha filhos e filhas, mas Ana não tinha. Qual era a promessa de Ana? Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que tinha feito. Ana era estéril, e todo ano Penina ficava grávida. Todo ano, Penina chegava perto de Ana e falava: "Ei, Ana, eu dou todos os anos filho a Eucana, e você?" Mas Ana estava passando o processo, e o processo é doloroso, porque o processo exige sacrifício, o processo exige atitude, o processo exige ação, o processo exige fé. Ana não se abateu. Por que muitos de nós se abatemos? Por aquilo que os nossos adversários têm falado. Todo dia Ana orava ao Senhor, e Ana determinou dentro dela: Senhor, eu sou estéril, mas esse é o processo. Mas eu tenho dentro de mim um propósito de ficar grávida, e o Senhor conceder a mim um varão. Ela pediu o quê? Um varão. Quem foi o varão? Quem ungiu Davi? Samuel. Um belo dia, ela no templo, ela teve como embriagada. Muitas vezes as pessoas não te entendem quando você está vivendo o seu momento de aflição. Às vezes você vem para o culto e as lágrimas começam a rolar no teu rosto. Às vezes a pessoa que está do teu lado não compreende e fala: nossa, aquela irmã está passando por um momento difícil que ela só sabe chorar. As tuas lágrimas têm sido o quê? A sua oração. Foi a oração de Ana, a lágrima. Ela não conseguia mais falar, ela só mexia os lábios. E Eli falou: mulher embriagada, filha de Belial. Ela falou: não estou embriagada, eu estou buscando o propósito. É o processo para me alcançar a promessa. E eu creio que hoje eu saio daqui com a minha promessa. A Bíblia diz que Ana voltou para sua casa, comeu e bebeu. E o Senhor visitou o ventre de Ana. Preste atenção. Preste atenção. Se você já achou na Bíblia, me mostra onde que está. A Bíblia não refere o nome de nenhum filho de Penina. Você já achou isso na Bíblia, John? Os filhos de Penina? Nome por nome? Não. Mas os de Ana, Deus colocou um por cada nome. Deus não deu só Samuel. Deus deu a ela mais 5 filhos. E se você ler a história de Ana, todos os nomes dos filhos dela estão registrados na Bíblia. Por que de Penina não está? A Bíblia diz que Penina teve filhos e filhas, mas não refere o nome. Ei, promessa. Deus muda a história. Não importa o que você esteja passando, Deus muda a história. Como Ana falou: por este menino
atendeu a minha petição. O que ela soube fazer? Esperei com paciência em quem? O Senhor. Quem dá vitória? É o Senhor, irmão. Não é o homem. Nós estamos esperando algo do homem. O homem não pode fazer nada. O homem não pode te dar nada. O homem não pode mudar nada na sua vida. Quem pode mudar a sua vida é Jesus. E Ana esperou em Jesus. Quem faz a mudança é Jesus. Então temos que esperar o quê? Esperei com paciência no Senhor. E Ana recebeu a promessa. Mas antes dela receber a promessa, ela fez uma coisa. Senhor, se o Senhor me der um filho varão, eu faço um voto com o Senhor. Quando ele desmamar, eu entregarei ele no templo para te servir. Olha só. Olha o voto que Ana fez. Quantos de nós estamos fazendo votos, berganhando com Deus? Existe muitas pessoas confundindo. Voto é uma coisa, berganha é outra. Tem muitas pessoas querendo comprar Deus. Essa é a realidade. Tem muitas pessoas querendo comprar Deus. Voto é diferente de berganha. Ana fez um voto. Ela falou: Senhor, o dia que ele desmamar, eu entrego no templo para te servir. O que ela fez? Por volta dos 7 anos de idade, Ana chega lá no templo e fala assim: ó, aqui está o meu voto. Eu cuidei de Samuel 7 anos. Amamentei, eduquei, ensinei. Agora, daqui para frente, quem vai ensinar, quem vai educar, quem vai instruir é o Espírito do Deus vivo. Ana foi embora. Eu acredito que quando Ana saiu do templo, ela olha para o céu e dá graça ao Senhor. Senhor, muito obrigado. Porque se o Senhor me levar hoje, a promessa se cumpriu na minha vida. Mas Samuel era apenas o início da promessa. Passou-se os anos, Ana deu mais luz, deu mais filhos a Eucana. E Samuel se tornou o quê? Um grande profeta. Para concluir a mensagem, Jesus vivenciou 3 níveis da vontade de Deus. Primeiro, do nascimento até os 30 anos, ele viveu o processo. Jesus teve que aprender tudo o que eu e você aprendemos quando nascemos. Jesus não era diferente de mim e de você, não. Jesus era homem como eu e você. Ele também passou na sua vida pelo processo. Até os 30 anos ele viveu o processo. Ele foi tentado, ele teve que orar, ele teve que jejuar, ele teve que aprender, ele teve que buscar. Processo, porque ele era homem. Preste atenção, Jesus era homem, como eu e você somos. Até os seus 30 anos. O processo. Propósito. Getsemane. Ali foi o grande propósito de Deus na vida de quem? De Jesus. Mateus, capítulo 26,
versículo 36 ao 41. Eu vou te mostrar o que eu falei no início da Bíblia. Vou te mostrar que quando Jesus foi orar, quantos discípulos tinha? 12. Por que Jesus escolheu apenas 3? Porque os outros não estavam preparados para ver o propósito. Ele levou Pedro, Tiago e João. Então vamos lá. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. Preste atenção. O que Jesus fez aqui? Aonde eu vou orar, vocês ainda não estão preparados para entrar. Porque lá é processo. E o processo lá é doloroso. Então esperar isso aqui, enquanto vou orar. Sequência. E ele, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer e a angustiar-se muito. Entristecer o quê? Humano. Quem se entristece? Humano. Então Jesus era o quê? Humano, homem. Ele sentiu tristeza. Por que ele sentiu tristeza? Por causa do processo que estava iniciando na vida dele, que era o preparamento para se cumprir o propósito. Angustiou-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza, até a morte. Ficai aqui e vela comigo. O que é velar? Quando você perde quem você ama, o que você faz? Às vezes você fica sozinho no cemitério, né? Velando por quem você ama. Jesus falou assim: eu confio em vocês 3. Como amigo, como discípulo. Vela comigo. Ore comigo. Porque eu estou sentindo tristeza de morte. Porque eu sei que o meu processo está chegando ao final. Talvez você está aqui nesta noite assim, com tristeza na alma de morte. Talvez você está aqui nesta noite e já pediu a morte. Porque às vezes você não está suportando o processo de Deus na sua vida. E Jesus sentiu tristeza. Continuando. E indo um pouco mais para diante. Seu rosto. E orando. E dizendo: Pai. Quando você vive os momentos mais difíceis na sua vida, quem que você tem que buscar? O Pai. Filhos que estamos aqui, quando nós enfrentamos problemas mais difíceis da nossa vida, quem nós buscamos socorro? O Pai. A mãe. E Jesus foi direto ao ponto. Jesus foi direto à fonte. Pai, se for possível, olha aqui o lado humano falando, se for possível, passa de mim este cálice. Aparta de mim, Senhor, esse processo. Porque o meu físico humano não vai suportar. Eu não vou aguentar mais. Todavia, agora é o lado espiritual. Todavia, não seja como eu quero. Muitas vezes, nós queremos que Deus faça aquilo que queremos. Olha o que ele falou. Que não seja como eu quero, mas como tu queres. A vontade de Deus, pastor Moisés,
muitas vezes nos pega na contramão da nossa vida. Às vezes, a vontade de Deus nos faz ficar paralisados, porque muitas das vezes não compreendemos. E ele falou, como tu queres, adiante. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro, então, nenhuma hora pudeste velar comigo? Aí eu vou voltar lá no início da mensagem. Cadê aqueles que bateram no seu ombro, pastor Moisés? Falando com você assim, conte comigo. E quando você vai lá, ele está dormindo. Quando você vai lá, ele não te atende. Quando você liga, o celular está desligado, está ocupado. É o que aconteceu com Jesus. Quando ele chegou nos 3 amigos, eles estavam dormindo. Processo exige esforço para alcançar a promessa. Eles não puderam ficar 1 hora acordado, pastor. 1 hora. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Essa carne é fraca aqui, ó, é um escape de muito cristão, que gosta de pecar, gosta de errar, e usa que mais a carne é fraca. Mas o que vem antes da carne? O que vem antes da carne? Responda para mim. O que vem antes da carne? E o que a Bíblia está falando na frente do Espírito? O que? Pronto! Quando o lado da carne de Jesus falou, o Espírito interviu. Quando ele acabou de orar, o Espírito Santo veio sobre ele e o fortaleceu, porque sabia que a carne dele é fraca. Deus sabe que a minha e a sua carne é fraca, mas o Espírito que habita dentro de mim, dentro de você, está pronto. Então não tem desculpa. Não venha com desculpa que a carne é fraca. Se existe um Espírito que está dentro de mim, dentro de você, pronto para qualquer batalha, para qualquer momento que você esteja passando. Promessa. Qual foi a promessa? Qual foi o processo de Jesus? Aprender, preste atenção, processo de Jesus, aprender, propósito de Jesus, ser morto, promessa de Jesus, ressuscitar e trazer sobre mim, sobre você, a salvação e a promessa. O que é a promessa? Lucas, capítulo 24, versículo de número 49. Preste atenção agora. O que o Espírito de Deus fala para mim e para você. O mesmo Espírito que estava sobre Jesus vai dizer para mim e para você hoje. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Quem era a promessa? O Espírito Santo. Quando Jesus, antes de subir ao céu, ele falou com os discípulos, eu não vou deixar nenhum de vocês órfãos. Virá um pós mim, que vos fortalecer e vai vos encher da graça, que é o quê? O Espírito Santo. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. O que revestiu Jesus no Getsêmani? Poder do Espírito de Deus.
poder do Pai, o Deus poderoso, revestiu Jesus, e nesta noite, Jesus nos reveste de poder para vencer o processo, o propósito e alcançar a promessa. Jesus alcançou a promessa. Qual foi a promessa? Quando ele se ofereceu como sacrifício lá no céu, falou: Pai, envia a mim lá, porque eu vou viver o processo, o propósito e alcançar a promessa, que é o sonho do Senhor. Qual era o sonho do Senhor? Ter um homem novamente ao seu lado. E através do sacrifício de Jesus, Jesus trouxe a mim e a você a oportunidade de entrar no lugar santo, do lugar santíssimo, e nós estarmos com livre acesso ao Pai Todo-Poderoso. Lições que aprendemos com processo, propósito e promessa. Primeira lição: ser desprezado socialmente. Primeiro processo que você enfrenta é ser desprezado socialmente. Como que é ser desprezado socialmente? Chega num lugar, vou dar um exemplo, chega numa faculdade, chega no hospital, chega numa empresa e fala que você é cristão. As pessoas vão te rodear, as pessoas vão ficar alegres. O que elas vão fazer? Desprezar você socialmente. É o que está acontecendo hoje. O mundo estão desprezando, preste atenção, o mundo, que a humanidade está desprezando socialmente os verdadeiros e verdadeiras homens e mulheres de Deus. Estão desprezando para dar ouvida aos enganadores que só pensam em si mesmo. Primeiro processo: suportar o desprezo. Segundo, nem sempre são os nossos problemas. Nem sempre são os problemas que nós passamos que impede de Deus nos abençoar. Terceiro, os nossos inimigos farão de tudo para nos irritar e nos derrubar. O que Penina fez? Ela irritou Ana todo dia. Para quê? Para derrubar ela. É diferente? O que as pessoas que te desprezam fazem onde você trabalha? Ele quer te irritar. Porque te irritando, você vai falar o que não deve. E quando você falar o que não deve, ele te derrubou. Foi o que Satanás fez com o quê? Com Eva e Adão no jardim do Éden. Irritou eles até eles comeram fruto. Derrubou quem? Adão e Eva. É o que acontece hoje. As pessoas querem nos irritar para nos derrubar. Muitas vezes as pessoas jogam as coisas no ar para ver como você vai reagir, para te irritar e te derrubar. Não foi diferente com Ana, não foi diferente com Davi, não foi diferente com Jesus. Aonde tentaram irritar Jesus? Quando ele estava diante de Ponto Pilatos. De um lado Barrabás, do outro Jesus. O que a população fez? Crucifica Jesus, salta Barrabás. É o que está acontecendo hoje. Estão crucificando os homens e mulheres de Deus que estão pregando o verdadeiro evangelho para soltar Barrabás, o enganador, o dibriador, o ladrão que está roubando a igreja de Cristo. É o que está acontecendo. Muitos que estão na igreja estão mandando crucificar os verdadeiros homens e mulheres de Deus
porque estão pregando o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem liberta é Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Você só vai conhecer o Pai se você passar pelo processo que é Jesus. Para alcançar a promessa que é a vida eterna, passe pelo processo que é Jesus. Quarta lição: o nosso sofrimento é a perseguição, podendo durar meses e até anos. Existe sofrimento, pastor Moisés, que dura meses. Existe sofrimento que dura anos. Quanto tempo Abraão e Sara teve que esperar para alcançar o quê? A promessa. 1 ano? 2 anos? 3 anos? Não. 25 anos. Esperei com paciência no Senhor. Eles esperaram. Na hora certa, a promessa chega. Preste atenção. Eu não sei o que você está passando, mas na hora certa, Deus vai te dar a sua vitória, a sua promessa. É no tempo dele, não no meu tempo. É no tempo dele. Pode vir em meses, pode vir em anos, pode durar anos, mas a promessa Deus vai cumprir. Nem sempre seremos compreendidos. Nem sempre as pessoas vão te compreender. Nem sempre. Existem pessoas que nos compreendem, mas tem outras que não querem te compreender. Sexta, importa, preste atenção, isso aqui é para mim e para você. Importa mais aquilo que Deus pensa de nós. O que Deus pensa de nós? Se não estiver enganado, é Romanos 8,37. Deixa eu conferir se é esse mesmo. Romanos 8,37. Olha o que Deus pensa ao meu e seu favor. Olha só. Mas, em todas, preste atenção que a maioria das palavras está no plural. Mas, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Quem te ama? Quem te ama? Então fique com aquilo que Deus pensa a seu respeito, não daquilo que o homem fala de você, porque quem te amou determinou na cruz: Pai, está consumado, está decretado em todas as coisas. Eles são mais que vencedores. Vencedores! Mais que vencedores. Vou te dar um exemplo. Quando duas equipes entram num campeonato para disputar o título, ele tem que vencer todos os seus adversários para ser o quê? Campeão. Jesus já fala assim: todas as coisas, vocês são mais, muito mais do que um campeão. Em todas as lutas, em todos os processos, em todo propósito, em toda promessa, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Sétima e última lição: não podemos barganhar com Deus.
mas sim fazer votos e cumprir como Ana cumpriu. Quando você tomar decisão na sua vida de fazer um voto, cumpre o voto. Não berganha com Deus. Tem muitas pessoas falando assim: Jesus, se o Senhor me dá vitória naquela causa que está na justiça, eu vou dar tanto para a igreja. Você não tem que dar nada para a igreja não, irmão. O voto que você faz, ele tem que ser reservado. É só você e Deus. Mas se você fizer um voto, cumpre ele. E quando você cumprir, não cumpre ele para você aparecer para o auditório, não. Cumpre para você aparecer diante de Deus. Honra o voto que você faz com Deus, não com o homem. Porque muitas vezes fazemos votos de tolo. Porque você faz um voto com o homem e não cumpre. Cumpre o voto que você fazer. Saia daqui hoje, nesta noite. Se eu e você fizermos um voto, cumpra ele como Ana fez. Ana contou o voto para Eucana? Não. Ana cantou o voto para Eli? Não. Ela colocou o voto só ela e o Senhor. Na hora certa, ela bradou o hino da vitória. Ela foi lá no templo e falou que, ó, Eli, o voto que eu fiz, eu estou cumprindo. Eu abri mão, estou entregando para cumprir o meu voto. Amém? Fica de pé. Vou te falar uma coisa. Deus não precisa de nada que eu e você temos. Porque Ele é dono de tudo. A única coisa que Deus requer de mim e de você é um coração sincero. Um coração de um verdadeiro adorador. O que é adorador? Adorador adora tendo ou não tendo. Vou te dar um exemplo de maior adorador da Bíblia, chamado Jó. Ele adorou Deus tendo e não tendo. Tem pessoas que só adoram a Deus se Deus dá. Eu sempre falo, e vou continuar falando, Deus não precisa fazer mais nada para mim e para você. Sabe por quê? O que Ele tinha que fazer, Ele já fez. Que foi ter entregado Jesus para morrer por mim e para você. E no terceiro dia, quando Jesus ressuscitou e quando Ele decretou o último suspiro na cruz, Ele deu vitória para mim e para você em todas as áreas da nossa vida. O que Ele tinha que fazer, Ele já fez. Cabe a mim e a você agora a dar sequência. Satanás é adversário de Deus? Não, Satanás se tornou meu e seu adversário. Porque ele quer nos irritar para nos derrubar. Se nos derrubar, ele nos leva para o inferno. Então, nesta noite, saia daqui, dentro dessas três coisas que aprendemos hoje: processo, propósito e promessa. Espera só mais um pouquinho, porque a hora da sua vitória, a hora de você cantar o hino da promessa, está chegando. Está chegando.